Pedro, eu tenho muita dificuldade em imaginar um mundo sem um fórum multilateral para debate, cooperação institucionalizada entre países. Essa arquitetura mundial erguida no pós-guerra, com o advento da ONU e de outros organismos multilaterais, Banco Mundial, FMI, inclusive que são passíveis de críticas, algumas que você já fez, né? Essa coisa dessa burocracia que a gente tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade de se sentir representadas, mas, por outro lado, a ONU teve muitos ganhos também, impediu, pelo menos, uma terceira guerra mundial, uma guerra importante, de magnitude maior. Não me diga! Embora não tenha sido capaz de estancar conflitos menores, a gente tantas guerras civis na África, conflitos no Oriente Médio, e quanto à perda de soberania de países, isso também é questionável, né? Por exemplo, os Estados Unidos, quando quiseram invadir o Iraque em 2003, o fizeram sem o consentimento do Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer, esses países preservam sua soberania. No entanto, em vários desses temas, como você mesmo citou, pandemia, aquecimento global, um fórum multilateral como a ONU é importante para a cooperação entre os países e para o debate. A gente tem agora Glasgow, na Escócia. Isso sem contar todas aquelas agências da ONU, como a Organização Mundial do Comércio, do Trabalho, Direitos Humanos, Unicef, de alimentação. Isso é muito importante, isso tem efeitos práticos, concretos, tangíveis. Talvez a gente não veja a escala disso num efeito maior, mas em várias regiões de conflito, em várias regiões mais desiguais no mundo. Quer dizer, não é possível aferir esses benefícios, embora haja críticas, mas você consegue imaginar um mundo sem a ONU? Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Consigo. Até então não existia a ONU, né? E os conflitos no mundo a partir da ONU aumentaram. Duas guerras mundiais, Leandro, depois a gente não teve... Como é que você imaginaria essa concertação mundial sem um fórum que supervisionasse ou coordenasse isso? Não, eu consigo imaginar, mas eu não acho nem que é desejável. Eu acho que deveria ter um fórum, né? Eu consigo imaginar porque a maior parte da história do mundo foi sem a existência de um órgão como a ONU, né? Mas eu não sou contra um órgão de debate, eu sou contra um órgão que vai concentrando poder. E é questionável afirmar que a ONU, ou pelo exercício, né, dessas conversas na ONU, se evitou um conflito como uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial. A gente não sabe, isso seria uma especulação. Na verdade, quando a ONU foi criada e se deu o poder de veto e se empoderou de uma certa forma a União Soviética, que foi uma central, né, de destruição de valores democráticos, de morte, de tortura, de perseguição, só nesse campo, né, soviético, sob a influência soviética, a gente viu 100 milhões de mortos no século passado, e boa parte dessas mortes aconteceram enquanto a ONU existia, né, essas perseguições às pessoas. Então, é discutível você dizer que a ONU em si evitou uma terceira guerra mundial, né? O que evitou a terceira guerra mundial foi exatamente a própria bomba nuclear, porque se você iniciasse uma guerra, você sabia que todo mundo ia morrer. É isso que evitou, né? Então, eu não questiono a parte que eu acho que é interessante ter um fórum de discussão, um fórum de troca, um fórum de resolução de conflitos. O que eu questiono é um órgão ter concentração de poder e defender políticas públicas para o mundo inteiro. Você deu um exemplo da OMS, né? Nós sabemos que a OMS falhou miseravelmente durante essa última crise sanitária. Enquanto já existia denúncias da própria Taiwan, né, que a China considera uma província rebelde, dizendo que havia já circulação do vírus, que medidas deveriam ser tomadas, a gente tinha a China negando isso e o atual presidente da OMS seguindo a liderança chinesa. Até alguns dias antes da China ter feito, né, aquele bloqueio em Wuhan, ter feito aí uma quarentena brutal em Wuhan, a OMS dizia que não existia motivo para impedir viagens da China e para a China, que isso era alarmista e tudo mais. Então o problema é, número um, fórum de troca de informações e de resolução de conflitos é desejável. Um fórum que defina políticas públicas de maneira centralizada no mundo, eu acho que é muito perigoso. Infelizmente a gente está vendo isso. Número 2, mesmo nesses fóruns de discussão, o que acaba havendo é uma captura, né, de forças políticas
para a utilização dessas ferramentas que seriam legítimas para benefício de quem está controlando essas ferramentas.